Muitas vezes você quer ser uma pessoa mais produtiva e você acha que é porque você é irresponsável, porque você é preguiçoso. Não é nada disso. Às vezes é falta, sabe de quê? De algumas pequenas técnicas. E eu vou lhe dar hoje técnicas para você se tornar uma pessoa muito mais produtiva. Quer saber do que é que eu estou falando? Eu sou Marcos Lacerda, psicólogo, e esse é mais um Nós da Questão. Vamos junto! E aí você já começa esse vídeo me tornando uma pessoa mais produtiva, se inscrevendo nesse canal e ativando o sininho para receber notificações. Também quebra meu galho, comece deixando o gostei, porque se no final do conteúdo você não tiver gostado, é fácil, é só botar o não gostei, porque o não gostei você não esquece, mas o gostei você vai embora e esquece de me dar. Mas agora vamos falar sério. Vamos falar sobre se tornar uma pessoa mais produtiva, que os dias de hoje exigem isso da gente cada vez mais. E como é que eu posso me tornar uma pessoa mais produtiva? Existem algumas pequenas técnicas, ou passos, melhor dizendo, que você pode seguir que vai lhe ajudar. O primeiro deles é o seguinte: organize o seu dia na véspera. Ai, mas que coisa chata, eu vou ter que ir na véspera organizar. Vai, porque uma das coisas que lhe fará ser uma pessoa mais produtiva é você ter disciplina. Então, sim, você vai organizar na véspera. Você vai pegar um papel, um lápis e vai escrever todas as atividades que você tem para fazer no dia seguinte. E você vai sublinhar as 3 atividades que você fará primeiro. E como é que você vai escolher essas 3 atividades? As mais rápidas, coisas simples, como responder a um e-mail, fazer um telefonema, coisas simples que não vão exigir muito, mas sublinhe umas 3 ou 4 que você vai começar por elas. Porque ao fazer essas coisas em primeiro lugar, é quase como se você estivesse aquecendo as turbinas do seu cérebro. Então o seu cérebro ele automaticamente já vai se sentir recompensado e isso vai lhe dar muito mais gás para você fazer as outras coisas que vêm depois na sua lista que você fez na véspera. Feita essas 3 ou 4 primeiras coisas, você vai então passar para as mais importantes. E você vai ver que no final do dia, o seu dia terá sido muito mais produtivo, sobretudo em função da lista que você fez na véspera. O segundo passo é: concentre-se em uma coisa de cada vez. Esse é um dos problemas que rouba a nossa produtividade. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente se atropela, muitas vezes a gente pulveriza a energia da gente. Então, eu faço um pedaço aqui, outro ali, outro ali. Não. Se você tem uma coisa para fazer, concentre-se em cada parte dessa coisa. Se for um projeto longo, por exemplo, se eu vou dar uma palestra, então eu tenho que escolher o tema, eu tenho que fazer o roteiro, eu tenho que separar a literatura, eu tenho que ver quais materiais eu vou precisar. Isso tem uma sequência. Se eu vou ver a literatura, aí deixo, aí depois eu volto e vou atrás do material, aí eu volto para a literatura, o que é que vai acontecer? Eu vou ter que repensar o que eu estava fazendo, eu vou ter retrabalho. Então concentre-se numa coisa de cada vez, uma etapa em cada momento. Comece e conclua aquele pedaço do que você tem para fazer. Isso vai evitar uma perda de tempo enorme e aumentará a sua produtividade de uma maneira que você não imagina. Aumentou a minha. Depois que eu comecei a ter o tanto de trabalho que eu tenho para fazer, se eu não concentro em cada coisa, eu não dou conta. Um outro passo para você se tornar uma pessoa mais produtiva é: faça pausas. Durante o seu processo de trabalho, de produção durante um dia, há estudos mostrando que se você faz pausas, você se torna uma pessoa muito mais produtiva. Existe até um método chamado método Pomodoro. É fácil, você botar na internet, você acha facinho. Ele consiste basicamente em você trabalhar, estudar ou fazer o que quer que seja durante 25 minutos, pausar 5 minutos, trabalhar mais 25, pausar 5. Não precisa ser exatamente o Pomodoro se você não quiser.
mas você precisa ter pausas e essas pausas precisam ser fixas. Não pode ser, eu pausei 5, daqui a pouco eu pauso 20, daqui a pouco eu pauso 10. Não, porque o nosso cérebro precisa de constância. E essas pequenas pausas você pode usar para distensionar, você pode alongar, você pode olhar uma notícia no celular, você pode responder um WhatsApp, você pode em 5 minutos começar a assistir um vídeo meu, que normalmente tem 15, aí você assiste em 3 pausas, você assiste um vídeo todo. Seja lá o que for, pause, porque o cérebro da gente é como uma esponja. Imagine uma esponja que você bota embaixo de uma torneira, ela começa a absorver água. Depois de um tempo, ela está tão saturada, tão cheia d'água, que não segura mais a água passa da esponja por baixo. Não é assim, pois o cérebro da gente é igual. Eu preciso dar essa pausa é espremer a esponja. Então, dê pausas no seu dia de produção. Outro passo é se concentre sobre tarefas e objetivos realizáveis. Muita gente se frustra profundamente, perde a motivação e se torna muito menos produtivo porque foca em coisas que não são possíveis ou não são alcançáveis, ou pelo menos não são no prazo que a pessoa deseja. Então é preciso que você foque em coisas que são razoáveis, que são possíveis. E o possível nem sempre é o que eu gostaria. O possível nem sempre é o que eu precisaria, mas é o possível. Quer um exemplo disso? Concurseiro. Gente que está estudando para concurso. Aí às vezes saiu um edital de um concurso X que é daqui a 2 meses. Aí a pessoa resolve que ela vai ver toda a matéria que ela não estudou em 2 meses. Para, bebê? Para. Porque isso não é viável, isso não é razoável, isso só vai fazer você ficar estressado e perder completamente a conexão. Seria muito mais legal se você pensasse, bom, eu vou estudar fatiando o que eu tenho para estudar no tempo que eu tenho. Talvez não dê para estudar tudo, talvez eu não passe nesse concurso, não sei, mas eu farei o possível dentro do que é razoável, entendendo o seguinte: existe um amanhã e a gente precisa sempre entender que há um amanhã. Se eu não conseguir fazer essa tarefa agora ou se eu não conseguir passar nesse concurso agora, o que importa é que eu tenha dado o meu melhor. Em outras palavras, exercite, ser gentil com você mesmo. A gente é muito pouco gentil com a gente quando estabelece às vezes metas completamente impossíveis ou improváveis. Então, tenha cuidado, porque quando a gente dá um pulo maior do que aquele que a perna alcança, a gente se machuca. E ao se machucar, aí nem mais uma simples caminhada eu faço. E um outro passo para você se tornar uma pessoa mais produtiva é ter uma rotina. A rotina é muito chato. Você precisa de uma rotina. Rotina é uma coisa, inclusive, muito protetora. O fato de eu ter uma rotina me protege psicologicamente, porque eu sei, aconteça o que acontecer, qual é a rotina. Não é? Quer dizer, se alguém morrer, alguém que eu amo eu perder, no outro dia eu tenho o meu trabalho, no outro dia eu tenho minhas atividades. Essa coisa da rotina é muito protetora. E quando eu digo ter uma rotina, eu estou dizendo que você precisa estabelecer horário para tudo. Você tem que ter o seu horário de trabalho, o seu horário de estudo, o seu horário de lazer, o seu horário de não fazer nada. Há um escritor norte-americano, que eu agora realmente não vou lembrar o nome dele, mas ele é famoso, ele escreveu livros importantes, livros que até viraram um filme de Hollywood, onde ele se obrigava a escrever 4 horas por dia. Não importa se chovesse, se fizesse sol, se ele tivesse com vontade, se ele não tivesse, se tivesse inspirado, se não tivesse, ele escrevia 4 horas por dia. E era em pé. Tinha lá um negócio onde ele botava um papel e ele escrevia em pé 4 horas por dia. Pois bem, se não tivesse o que escrever, se nada saísse da cabeça dele, ele ficava as 4 horas ali em pé, na frente do que ele tinha que escrever. E assim ele escreveu vários livros. E tinha dias que ele não escrevia nada, tinha dias que ele escrevia, e no outro dia, quando ele ia ver aquilo que ele tinha escrito, ele achava uma porcaria, amassava, jogava fora, escrevia de novo, mas ele cumpria as 4 horas. Cumprida esta rotina das 4 horas de escrita dele,
Aí sim, ele estava liberado para fazer o que ele mais gostava. E o que ele mais gostava era beber. Aí ele ia para um bar beber, se acabava de beber, morreu do álcool, óbvio, mas ele tinha uma rotina e ele cumpria. Então, você precisa dizer, tal hora eu vou fazer tais tarefas. É o meu período de tarefa que começa na hora X e termina na hora Y. E aconteça o que acontecer, eu estou no meu horário disso. Então, se os amigos ligarem, vamos para a praia, vamos não sei o que. Não, neste horário não, eu tenho uma rotina. E eu insisto, nessa rotina precisa também estar o seu horário de não fazer nada, o horário que é seu, o horário que você faz o que você quiser, inclusive ficar de perna para o ar, ou ficar me assistindo, que é o que você está fazendo agora, o que é muito útil, porque você há de aprender alguma coisa aqui nessa história, alguma coisa há de mudar na sua vida. Pois bem, se você seguir esses passos que eu acabei de lhe dar, você se tornará uma pessoa muito mais produtiva. E só não esqueça uma coisa, pessoas produtivas são pessoas alegres. Então, tire o mau humor da sua vida, porque essa história de ficar reclamando, Ai, eu tô cansado. Ai, que vida chata. Ai, meu Deus. para beber. Para! Você está vivo, você tem oportunidades, não importa os problemas que você está passando, não importa as questões de saúde que você tenha, não importa as dificuldades, existem possibilidades. E é preciso que a gente se concentre muito mais nas nossas possibilidades do que nas nossas dificuldades. Isso lhe tornará uma pessoa mais feliz, mais produtiva e mais agradável. Pense nisso. Tchau, até a próxima.